Sabe aqueles testes que a gente encontra por aí? De um quiz online rapidinho até uma daquelas avaliações de uma entrevista de emprego? Com certeza todo mundo já passou por um desses. Mas o que rola de verdade por trás dessas perguntas? Hoje a gente vai mergulhar fundo nesse universo e tentar entender como funcionam essas ferramentas que se propõem a medir algo tão complexo, a mente humana. Pois é, seja por curiosidade, sabe, para ver o que sai, ou naquela tensão de um processo seletivo, ou até mesmo numa busca por autoconhecimento, o fato é que esses testes estão por toda parte. Eles viraram parte da nossa cultura, não tem como negar. E olha, não são só os testes de personalidade, não. Pensa bem, provas de matemática, o vestibular, no fundo, a ideia é a mesma. São todas ferramentas criadas para medir o que a gente sabe e o que a gente consegue fazer. E o resultado de um teste dessas pode ter um impacto gigantesco, né? Pode definir se uma criança vai receber um apoio extra na escola, se alguém consegue aquele emprego dos sonhos, ou até ajudar num diagnóstico médico. Eles são uma força meio invisível, mas, nossa, muito poderosa na nossa sociedade. Tá, mas como é que a gente chegou nesse ponto? Como saímos de simples reflexões de filósofos sobre a mente para chegar em questionários super padronizados num computador? Essa jornada fascinante que a gente vai começar a desvendar agora. Para começar, vamos deixar uma coisa bem clara. Não existe o teste psicológico, como se fosse uma coisa só. O que existe é uma variedade imensa de ferramentas, e cada uma serve para uma coisa. A lógica aqui vai muito além do certo ou errado. E essa ideia de avaliar as pessoas para diferentes funções não é nem de longe uma invenção moderna. Na verdade, as raízes disso são, olha, surpreendentemente antigas. Vamos fazer uma pequena viagem no tempo para ver como tudo isso começou. Dá uma olhada nessa linha do tempo. Lá na China antiga, já usavam exames para escolher funcionários públicos. Na Grécia de Platão, o papo era sobre as diferenças entre as pessoas. E nas universidades da Idade Média já rolavam exames orais. Ou seja, a necessidade de avaliar e selecionar pessoas sempre existiu. Esses foram, digamos, os primeiros rascunhos da testagem moderna. Por séculos, avaliar alguém era mais uma arte do que uma ciência, sabe? Mas isso começou a mudar, e a mudar radicalmente, lá no final do século XIX. E foi graças a alguns pioneiros que, pela primeira vez, tentaram medir a mente de um jeito objetivo. O Wundt foi o cara que trouxe o rigor do laboratório para a psicologia. O Galton, que era primo do Darwin, ficou simplesmente obcecado em medir as diferenças entre as pessoas. Depois veio Cattell e criou o termo teste mental. Mas aí, lá na França, um cara chamado Alfred Binet chegou e mudou as regras do jogo para sempre. E aqui está o pulo do gato do Binet. A motivação dele não era sair por aí rotulando as crianças. O que ele queria era identificar quem estava com dificuldade na escola e precisava de uma ajuda. E em vez de medir coisas simples, como reações, ele focou em tarefas complexas, como raciocínio. Essa sacada revolucionou tudo e criou a base para o teste de QI que a gente conhece hoje. Então, se o Binet plantou a sementinha, foi um evento global gigantesco que fez ela germinar numa velocidade impressionante. E esse evento foi a guerra. Tenta imaginar o tamanho do desafio. A Primeira Guerra Mundial estoura e, de repente, milhões de recrutas precisam ser avaliados muito rápido para saber onde cada um seria mais útil. Fazer isso um por um? Impossível. Era preciso uma solução em massa e para ontem. E aí veio a solução genial. O teste Army Alpha, para quem sabia ler, e o Army Beta, para quem era analfabeto. Foi a primeira vez na história que a testagem psicológica foi usada numa escala tão massiva. Isso não só ajudou no esforço de guerra, como provou para o mundo inteiro que era possível sim testar grupos enormes de gente de forma eficiente. Foi aí que a testagem saiu dos laboratórios e invadiu o mundo real de vez. Depois da guerra, a ideia de testar todo mundo simplesmente explodiu. E pulando para os dias de hoje, aquele embriãozinho virou um universo de ferramentas. Vamos dar uma olhada então na caixa de ferramentas da testagem moderna. Basicamente, quase tudo o que se quer medir sobre uma pessoa pode ser encaixado em uma dessas 5 grandes categorias. Desde a capacidade de raciocinar, que são os testes de habilidade mental, passando pelo que foi aprendido na escola, que são os de realização, até os traços de personalidade, os interesses e até o funcionamento do cérebro. Agora, olha só que interessante essa outra distinção. Um teste de velocidade quer saber o quão rápido alguém consegue fazer tarefas simples, tipo um teste de digitação. Já um teste de desempenho ou de potência quer ver o quão bem a pessoa lida com tarefas mais complexas, tipo resolver um problemão de física, mesmo que tenha bastante tempo para isso. O jeito como o resultado é lido também é fundamental. Um teste referenciado pela norma compara a pontuação de uma pessoa com a de um grupo de outras pessoas. A nota só faz sentido nessa comparação.
Já o referenciado pelo critério compara o desempenho com um padrão fixo, tipo, precisa acertar 90% para passar no exame de direção. E antes dos computadores, hein? A correção era um processo todo mecânico, super demorado. Máquinas como essa aqui usavam os contatos elétricos para ler as marquinhas de lápis no gabarito. Era tecnologia de ponta para a época, pode acreditar. Então, veio a revolução digital. A chegada dos computadores transformou essa área completamente. A velocidade, a escala, as possibilidades, tudo se multiplicou. E isso abriu a porta para inovações que eram impensáveis, como a gente vai ver agora. Pensa só que legal. Em vez de todo mundo responder um monte de perguntas que podem ser fáceis ou difíceis demais, o teste se adapta ao nível de quem está respondendo. Acertou? A próxima pergunta é mais difícil. Errou? Vem uma mais fácil. Isso permite uma medição muito mais precisa e rápida da habilidade da pessoa. Bom, depois de toda essa jornada, dos exames lá na China antiga até os algoritmos adaptativos de hoje, a pergunta fundamental continua sendo: afinal de contas, o que faz um teste ser realmente bom e confiável? Tudo se resume a 2 pilares sagrados. O primeiro é a fidedignidade, ou confiabilidade. Isso quer dizer consistência. Se alguém faz o teste hoje e de novo na semana que vem, os resultados têm que ser parecidos. O segundo pilar é a validade. Isso significa precisão. O teste está medindo o que ele diz que mede? Um teste de matemática com perguntas super complicadas de ler está medindo matemática ou interpretação de texto? Sem esses 2 pilares, qualquer teste é basicamente inútil. No fim, a tecnologia mudou, os métodos se refinaram, mas a busca por trás de tudo isso continua sendo a mesma que motivou os filósofos gregos lá atrás. Esse desejo de entender as enormes e fascinantes diferenças que existem entre as pessoas.